aqui é Regiane Santos do Coach Jobs e essa é a segunda parte do vídeo que vamos falar sobre as principais dificuldades durante um processo seletivo. Mas antes, eu quero que você saiba de uma coisa. No curso Recolocação Estratégica, você vai saber tudo o que precisa para ter excelentes resultados em qualquer processo de entrevista e em sua carreira, através de ferramentas. O objetivo desse curso é para que você volte ao mercado de trabalho já nas primeiras oportunidades e que tenha os recursos para gerar o sim da sua entrevista, obtendo a evolução na sua carreira através das suas atitudes e resultados. Assim, você vai atingir a sua independência profissional de tal forma que você alcance a tranquilidade em se posicionar em qualquer área que deseja. E essa é a minha promessa para você. Porém, o curso ele já está com 83% das vagas preenchidas. Então corra e garanta a sua inscrição, porque nesse ritmo eu acredito que as vagas vão durar até no máximo segunda-feira. E se você não assistiu ao vídeo anterior ou algum outro vídeo, não deixe de assistir, pois eu deixei excelentes dicas que vão te auxiliar no processo de entrevista. Então vamos às principais dificuldades que eu recebi sobre o processo seletivo. Lembrando que essas perguntas elas foram geradas da pesquisa que realizei sobre as dificuldades do processo seletivo e escolhi 10 das 157 que eu recebi. Vamos lá? A primeira delas é: algumas perguntas que os entrevistadores fazem, eu fico em dúvida das respostas. Por exemplo, por que você saiu do último emprego e o seu maior defeito? Primeiro, eu quero deixar claro que não existe entrevista perfeita, mas você pode se preparar para que não cometa erros que podem te prejudicar. Então se prepare para a entrevista como você se preparasse para aquela prova tão importante que era decisiva para a sua vida. Muitas vezes achamos que por ser algo que vamos falar sobre nós mesmos, não é preciso estudar, e eu engano. A entrevista ela precisa ser estudada passo a passo. Por exemplo, perguntas que o entrevistador vai fazer sobre você, sobre a sua carreira, sobre o que você pretende para o futuro, enfim, liste todas e escreva uma resposta para cada uma delas. No site do Coach Jobs, você encontra um e-book que eu preparei com mais de 50 perguntas feitas no processo de entrevista. Então vai lá e baixe agora para você começar a estudar. A pergunta 2. Eu fico muito ansioso ou nervoso. Falar que você não vai ficar nervoso ou ansioso é mentira. Porém, você pode usar algumas técnicas que podem te ajudar a relaxar e uma delas é já o que eu mencionei na pergunta anterior, se preparar para a entrevista. Outra ferramenta que você pode usar é respirar. Faça isso por 1 minuto ou 2. Se mantenha positivo, pois é preciso saber confiar em si mesmo e em suas competências. Nesse momento, se você quiser, você pode até apelar para aquele amuleto da sorte, como uma caneta, camisa, um chaveiro. O importante nesse momento é você se sentir confiante. A pergunta 3. Faço a entrevista e no final não me dão retorno. É comum criarmos expectativas de um retorno quando saímos da entrevista. Porém, nem sempre temos esse retorno. Se o recrutador pedir um prazo de 1 semana, por exemplo, você não deve ligar antes desse prazo. E se o prazo estipulado já venceu, então você tem todo o direito de enviar um e-mail ou ligar para entender se algo aconteceu com o processo. A pergunta 4. Tenho dificuldade em me expressar devido a pouca experiência. Essa dificuldade é capaz de gerar insegurança. Contudo, sempre mencione que essas poucas experiências foram cruciais para o seu desenvolvimento profissional e que você está buscando uma empresa que possua um plano de carreira e desenvolvimento profissional para que você possa crescer junto a ela. Pergunta 5. Eu estou enviando meu currículo, porém não sou chamado para a entrevista. Nesse caso, é bom rever o seu currículo. Regras básicas para que o seu currículo seja lido pelos recrutadores ele não pode passar de 1 página, 2 no máximo. O seu objetivo profissional ele deve estar de acordo com a vaga a qual você se candidatou. Por exemplo, não adianta você colocar como objetivo a área administrativa e se candidatar para a área comercial, porque são áreas com perfis bem diferentes. E as suas habilidades e aptidões têm que estar de acordo com a descrição da vaga.
Se isso não estiver certo no seu currículo, infelizmente você não será chamado para a entrevista. Pergunta 6. Não finalizei o curso superior e o meu último emprego foi com salário alto. Por isso, acho que as empresas ficam com receio em me contratar. Bom, nesse caso são duas questões. A primeira, do curso superior, mencione na entrevista como um ponto fraco, mas que você já está vendo a possibilidade de concluir o seu curso o quanto antes e, se possível, dê uma data. A questão do salário, deixe claro que você está sujeito a negociações, pois é melhor ganhar um pouco menos do que não ganhar nada, não é mesmo? Pergunta 7. Não sei o que o entrevistador está avaliando, pois acredito que vou bem nas entrevistas, mas não sou chamado. Pelo conhecimento que eu tenho, a entrevista é uma forma de conhecer o candidato, saber se o que está no currículo é condizente com a pessoa entrevistada, além de querer saber o tipo de profissional que estão contratando. Por isso, às vezes os recrutadores apelam por perguntas mais elaboradas para saber como você se sai sob pressão. Outros pontos avaliados são o seu nível de resiliência e valorização de suas conquistas, e também o seu comportamento durante o processo. Pergunta 8. Tenho dificuldade por conta de ter trabalhado em várias empresas e ter ficado pouco tempo em cada uma delas. Independente de quão curta foi a sua passagem por um emprego, sempre existe um lado positivo. Se o entrevistador perguntar sobre aquela experiência breve no seu currículo, você precisará apresentar uma explicação que justifique esse tempo reduzido. Por isso, algumas respostas que você pode mencionar a ele fale que a vaga não estava de acordo com o seu perfil profissional ou que você está buscando uma empresa que tenha plano de carreira e desenvolvimento profissional. Pergunta 9. Tenho dificuldade de ressaltar minhas qualidades de acordo com as exigências da vaga. Antes de você se candidatar a qualquer vaga, é muito importante que você leia a descrição da vaga e veja se as suas habilidades e aptidões se encaixam nela. E se tiver faltando alguma habilidade para você se candidatar, busque por cursos e especializações. Porém, uma dica muito importante é você não se candidatar a toda vaga que aparecer, e sim aquelas que realmente se encaixam no seu perfil. E a nossa última pergunta. Esqueça algumas informações importantes e algumas palavras que são necessárias para mostrar determinado conhecimento na área. Aqui entra novamente a preparação para antes da entrevista. Estar preparado vai permitir que você não se esqueça de nada importante. Então eu espero que com essas respostas você possa se sair bem na próxima entrevista. O curso Recolocação Estratégica vai proporcionar a você a conquista para a sua liberdade profissional, pois você não vai mais se preocupar em se recolocar no mercado, fazer uma transição de carreira ou mudar de área. E dessa forma, você terá todos os elementos necessários para conquistar a sua independência profissional. Você vai aprender a se conhecer para suportar qualquer obstáculo e aplicar a cultura de mudança na sua vida e na sua carreira. Assim, as portas do sucesso e da tranquilidade irão se abrir. E eu já estava esquecendo de falar sobre os bônus que você vai receber ao comprar o curso. O primeiro deles é um desconto de 35% no preço total, uma comunidade fechada no LinkedIn, onde você vai poder interagir com os demais alunos e fortalecer ainda mais o seu networking. 2 e-books gratuitos que estão sendo vendidos por R$100 e a avaliação do seu currículo físico ou em vídeo, além da garantia de 7 dias do seu dinheiro de volta. Então, um grande abraço e espero te ver em breve no curso Recolocação Estratégica.